Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Remute volume 49, nesse 31 de março de 2023. Que susto, quase que a gente não apareceu, hein, cara? Pois é, eu fiquei olhando aqui, ué, cadê a gente? Esqueci de colocar nossas imagens aqui. Geralmente acaba a trilha, a gente já tá com o carão aí na tela. Ai, cadê? Cadê os Esqueci. caras do Remote? Pois é, né? Desistiram hoje. Eu falei, né, que às vezes eu faço alguma conferência, alguma coisa aqui em casa, né, e eu uso esse mesmo pano de fundo aqui, que é o tradicional, né, e o pessoal fala, nossa, olha o cara do Remote. É engraçado. Ó, chegando aí, Marcelo, Xará, boa tarde. Marcelão, Xará, amanhã tem ensaio, hein, Marcelo? Marcelo é um dos que fala, mas é o cara do Remote aí. Engraçado. Figuraça Imagina também. se a gente tivesse 1 milhão de inscritos aqui, que loucura que ia ser, né? Não dava conta nem de ler as mensagens aqui, ó. O DJ já entrou aí também. Ia muito rápido. Estamos quase lá, estamos com 273. Mais um pouquinho chega em 1 milhão. Em 1 milhão. Pois é. Tudo bem, a DJ também está aí, boa tarde. Muito bom. Último dia de março, já o outono chegando, já deu umas chuvinhas aqui, já está começando a esfriar um pouco. Ainda bem, né? Tira um pouquinho do abafado, para com aquele tanto de chuva que tinha todo dia, 600 milímetros de chuva, pelo amor de Deus, né, cara? Abafado ainda tá, né? Mas já está melhorando, né? Hoje tá legal, né? Deu aquela chuvidinha agora, final do dia. Chuvidona, né? Não Foi sei se aí forte. onde você tá, choveu aí bastante? Choveu. Não, Foi rápido. aqui foi uns pingos só. Não, aqui choveu razoável. Mas passou também. Agora saiu o sol de novo. Pois Muito é. bem. E por Pessoal falar em chegando aí. sair o sol, cara, tem uma efeméride hoje aí, cara. Opa, já tem efeméride? Opa, vamos lá. Já que você falou que saiu o sol, né, cara, eu já vou mandar uma efeméride aí. O que é? Da música do George Harrison ou não? Não, infelizmente não, cara, mas é algo que também atingiu o pico, né? Não de vendas, né, mas de escalada. Hoje, 31 de março de 1965, foi a primeira vez que o Pico da Neblina, o nosso ponto culminante, o ponto mais alto do Brasil, com 2.994 metros de altitude, foi escalado pela primeira vez. Ah, é? Nossa, primeira vez então. Em 65, né, cara? Pois é, faz pouco tempo, né? Os caras Até já que nem... tinham ido para o Everest, para a Concagua, para o Kilimanjaro, para um monte de pico, e aí que falaram, não, vamos escalar o Pico da Neblina ali. Já tinha quase chegado na Lua, inclusive, né? Pois é, né, cara? Já estava quase chegando na Lua e o Pico da Neblina Chega aqui. na Lua e não chega no Pico da Neblina, né? Inexplorado, pelo amor de Deus. Eu estava esperando a neblina se desfazer, né? Pois é, eu chego lá e encontro o Ulisses Guimarães lá, né, cara? Não, o Ulisses é depois, coitado. Né. Mas numa transição aí metafísica, de repente, né? Vai que, né? Estou esperando a neblina baixar, né? Pois é. E tem outras efemérides. Tem, cara. Essa semana fez 1 ano que o mundo perdeu o Taylor Hawkins, né? O baterista que foi baterista do Foo Fighters e também gravou com a Alanis Morissette em 97, aquele antológico disco acústico MTV da Alanis, sensacional. Ele que está fazendo batera lá também. E foi no dia 26 de março de 1922. Aí é pouco mais de 1 ano. Essa semana fez 1 ano que... Em 1922 você voltou um pouquinho no tempo, né? Acho que foi 2022. Você falou 1922. Perdão. Você está no século passado. É os 101 anos do Taylor Hawkins. É outro Taylor. Então, não, 2022. É isso daí. É 1 ano sem o Taylor Hawkins. E hoje também é Dia Nacional da Saúde e Nutrição, né? Então, como a gente já fala em outros remutes aí, é sempre importante a gente citar esses dias aí de datas que são celebradas para chamar a atenção exatamente para o assunto
tema. Hoje o tema do dia é saúde e nutrição. Parabéns, dia 31 de março, né? Mas eu também não vou perder muito tempo aqui com a saúde e nutrição, e eu vou direto para uma outra efeméride, que é do dia 31 de março, só que é bem um pouco mais antigo aí, né? Há 134 anos, a Torre Eiffel, que foi apelidada pelos franceses de La Dame de Fer, né? Não sei se é assim que fala, mas é a Dama de Ferro, né? Ela foi inaugurada. E está aí uma foto bem bacana aí das etapas do projeto. Esse projeto ele é bem bacana, né, cara? Ele foi construído entre 1887 e 89, né? A inauguração prevista para 89, que era exatamente 100 anos, acho que é por isso que eu estava com 100 na cabeça, né? Do Taylor Hawkins lá. Fez 100 anos da queda da Bastilha, né, que era o ponto ali onde eclodiu ali, o começo da Revolução Francesa, né, que se deu em 1789. Né? Então, era um projeto que ele surgiu de um estudo feito em 1884, né, um projeto visionário aí do Gustave Eiffel. Ele tinha a ideia de fazer um marco para esse evento que ia acontecer em 89, que já tinha até um nome, né, que era a Exposição Universal de 1889, que ia ser no Campo de Marte, ia ser tipo uma grande feira, assim, com comida, bebida, e é um espaço gigantesco lá de jardins, assim, e a Torre Eiffel ia ficar bem em uma das pontas, onde é o rio, o Sena, né? Isso. Bem na margem do Sena, era para edificar um monumento que fosse uma espécie de um portal, um pórtico, que fosse a entrada desse evento que ia acontecer em 1889, que era exatamente celebrando os 100 anos ali da queda da Bastilha. Né? E aí os engenheiros que trabalhavam para o Gustave Eiffel, o Maurice Cochelin e Émilie Nouguier, acho que é assim que fala, sei lá também, não, meu francês está bem pouco rebuscado, eles fizeram o projeto a partir de um esboço que o Gustavo tinha feito num papel na casa dele, visando apresentar isso como um orçamento, né? E isso daí foi um pré-estudo, e acabou que se tornou num projeto realmente que eles queriam desenvolver. Aí ele já, com os conchavos políticos, aí ele já conseguiu colocar a ideia do evento com este portal, com este pórtico, né, com essa estrutura, né, que seria um marco e que tinha a intenção depois até de ser demolido, né, de ser desmontado, né? E o pórtico, a princípio, no projeto, ele devia ter uma estrutura de metal de 4 lados com 300 metros de altura. Ele reconheceu, na época, que a inspiração veio do observatório de Leighton, construído na cidade de Nova York em 1853. E em março de 1885, ele fez esse esboço. Os engenheiros Maurice e o Émilie fizeram a parte de cálculo estrutural e os primeiros desenhos, e aí eles passaram para o Stephen Sylvestre, também não sei se é isso assim que fala, que era chefe do departamento de arquitetura da empresa do Eiffel, né, que acrescentou os arcos decorativos na base da torre e um pavilhão de vidro no nível superior ali, no primeiro nível, e alguns outros detalhes. Aí esse projeto acabou sendo aprovado, né, um orçamento em maio de 86, e aí em janeiro de 87 que eles conseguiram acertar os detalhes da exata localização onde ia ficar a torre, e o contrato foi assinado. O Eiffel já começou a construir. Essa foto aí mostra exatamente as etapas de construção a partir dessa data aí da assinatura do contrato de 8/1 de 1887 até a pré-finalização dela ali no 2 semanas antes, uma semana antes, acho que era em 12 a última foto ali, se não me engano, é 12 de março. 12 de março, a última foto. De 89, né? Então é isso daí. E aí mostra
Essa daí ela foi o monumento mais alto do mundo por um tempo, né? Mais alto que a estrutura do monumento de Washington, e depois, mas o monumento mais alto feito pelo homem, né? E ele ficou nesse título de monumento mais alto por 41 anos até a conclusão do Chrysler Building em Nova York em 1930. E aí, em 57, eles adicionaram uma antena de 30 metros e fez com que a torre ficasse 5 metros mais alto que o Chrysler Building, com 330 metros. Então, hoje ela tem 330 metros, a base é uma base quadrada de 125 por 125, e é ainda a estrutura mais alta de Paris. Tornou-se um ícone cultural global da França e uma das estruturas mais reconhecidas no mundo. A Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado no mundo, cerca de 7 milhões de pessoas por ano, e desde 1964 foi nomeado parte do Patrimônio Mundial pela Unesco. Desculpa, em 64 ela foi designada um monumento histórico pelo governo da França e em 91 Patrimônio Mundial da Unesco, desculpa. E pensar que foi construído com a ideia de demolir depois, né? Depois do evento lá. Imagina se eles destroem tudo isso daí, não tem isso daí hoje. Cara, tem tanta história maluca dessa Torre Eiffel. Eu vi uma vez um documentário de um cara que vendeu a Torre Eiffel. O estelionatário vendeu a Torre Eiffel, que eles iam desmontar, aproveitando talvez esse ensejo, devia ter alguma conversa, e o cara vendeu, falou, não, você pode ir lá, a partir do dia tal, já pode fazer a demolição, o ferro é todo seu. E o cara acreditou. E o cara comprou a Torre Eiffel. Nossa. Tem uns documentários muito doidos, cara. Imagina esse cara chega lá para demolir, chega lá com a equipe já toda, aí chega a polícia lá. Né? O Coliseu, né? Vem aqui tirar umas pedrinhas. Mas dizem que na época que construíram, tem muita gente lá em Paris, diz que achou horrível, que não tinha nada a ver com a arquitetura da cidade, xingaram, não sei o quê, por um bom tempo aí, acharam realmente terrível. E hoje é uma das principais, a principal atração turística aí da França. É incrível, né? Pois é, não, e é um ícone mundial, né, cara? É um símbolo. Em qualquer lugar que você botar isso daí, a pessoa reconhece. Em qualquer lugar do mundo que você colocar uma silhueta esboçada da Torre Eiffel, dá para você... Ou é Paris ou é a Torre da Globo aqui na Paulista. É inequívoco. Ou é um é outro. A Torre da Globo foi mais inspirada no Observatório de Nova York do que a Torre Eiffel, cara. A única coisa inspirada em coisas aqui, né? A própria Torre da Globo, não digo que é inspirada aí, mas você já falou aqui do nosso edifício Altino Arantes, né? A antiga sede do Banespa, que foi inspirada no Empire State. No Empire State Building lá de Nova York, na versão, vamos dizer assim, miniaturizada do Empire State, né? Você falou do Campo de Marte, né? E temos o Campo de Marte aqui em São Paulo, né? E temos os Campos Elíseos. Praça Campos de Bagatelle temos aqui também, né? Tá aí o Alair chegando. Aí, grande Alair. Muito bom. La Tour Eiffel. Muito bem. Isso. Hoje ela está cercada por um muro de vidro em volta, né? E para você entrar ali na região da Torre Eiffel, você passa por uma barreira ali, tipo de aeroporto, com aquele pórtico ali para detecção de metais, revista. É só aí que pode entrar ali. Não é mais um livre acesso ao entorno como era antes, né? Com medo e parece que você já foi lá? Eu nunca fui, Marcelo. Fui. Eu fui antes, quando era aberto realmente, né? E dava para chegar perto e depois só, né? Comprava o bilhete para subir. Mas a última vez que eu fui foi, acho que 2018, mais ou menos. Aí já tinha esse muro de vidro em volta e o acesso restrito. Tem que pegar a filinha ali para poder entrar. E você tem acesso aos 3 pavimentos de visitação lá? Tem, aí você compra o ingresso, aí você tem as alturas. Eu não sei, a última vez eu não subi. A última vez que eu fui lá, quem subiu foi meu filho, com a minha cunhada e tal. Mas no mínimo 2 tem essa base maior embaixo e depois uma lá em cima. Não sei se são 3, eu acho que são 2. E é nessa base menor, essa base maior embaixo aí,
que ele colocou esse teto de vidro, é isso? Não, eu não lembro. Faz tanto tempo que eu subi aí. Ele falou que tem um mezanino de vidro aqui. Eu realmente não conheço lá. Não tô lembrando. Mas é muito legal. É isso aí. A dica para hoje é essa daí, é boa. São 134 anos da inauguração da Torre Eiffel. Muito bem, muito bem. Tem mais alguma efeméride aí? Não, para hoje não. Para hoje é isso? Para hoje é isso. Então tá. Então, estamos aguardando as suas pérolas agora. Agora vamos começar com umas historinhas aqui. Vamos botar uma história aqui no ar. Já que o pessoal já temos até... antes os recadinhos, que a gente acaba esquecendo dos recadinhos, né? Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É importante a gente ter um volume de pessoas inscritas aqui para poder divulgar o nosso trabalho, né? E dar o curtir, né? Não deixa de dar o curtir aqui do lado na transmissão. E fica interessado em qualquer assunto aqui, saiba que a gente, durante a semana, coloca os cortes de todos os assuntos aqui durante a semana, com vídeos curtinhos de 5 a 10, 15 minutos. E também, quem ouvir no carro, só ouvir, não quer ver, dá para ouvir pelo Spotify também. Então, aqui no canal nós temos o link para o nosso canal do Spotify e embaixo de cada vídeo aqui do canal também tem um link para você chegar lá no Spotify e assinar aqui a nossa transmissão, tá bom? Mas vamos lá, vou colocar na tela aí duas pessoas, dois irmãos. Quem serão esses caras? São dois alemães. Não são novos, né? Pela foto, né? Preto e branco, sabe que o pessoal é um pouco antiguinho, né? E na verdade, agora, nessa semana, fez aniversário. Se tivesse vivo, faria aniversário. O da esquerda. O da esquerda nasceu em 26 de março de 1898. E o da direita é o irmão dele, um pouco mais novo, né? Esse da esquerda chama-se Rudolf Dassler. E o da direita é Adolf Dassler. Juntos, esses dois irmãos fundaram uma empresa de calçados esportivos em 1924. Né? Então foi no período entre guerras, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial. O nome da fábrica é Fábrica de Calçados Irmão Dassler. Obviamente, o nome é em alemão. Eu não coloquei o nome em alemão aqui, que eu não ia conseguir falar esse nome em alemão aqui, tá? Mas Dassler tá bom, Dassler tá bom. O Dassler pelo menos sai, né? Uhum. Então, essa é a foto. E quem quiser falar o nome da fábrica, tá aí na plaquinha, né? Gebrüder Dassler Schuhfabrik, alguma coisa enrolando a língua, dá mais ou menos isso, né? E não sei quem está na frente da portinha ali. E aí temos alguns logotipos usados pelo pessoal da fábrica aí, né? Irmãos Dassler. Significa isso que eu falei, né? A fábrica de calçados Irmão Dassler. Só que alguns anos depois, na verdade vários anos depois, em 1948, o Rudolf briga com Adolf. Não gostar de sua autoridade aqui e tal, e briga os dois e separa a empresa. Aí cada um vai tocar o seu negócio e renomeia o negócio, né? Não é mais fábrica dos irmãos, né? Porque não é cada um para um lado. O Rudolf inicialmente dá o nome da fábrica dele de Ruda. Por que Ruda? Porque é a iniciais dele, Rudolf Dassler. Ruda. Mas ele achou que esse nome não ia emplacar muito, ele mudou para um nome um pouquinho mais legal, chamado Puma. Não sei se já ouviu falar uma tal de Puma, né? É a tal de Puma. O Adolf também quis fazer de acordo com o seu nome, Adolf Dassler. Aí o apelido do Adolf era Adi, não um apelido carinhoso. Então ficou Adidas, ou seja, Adidas. Então nós temos aí o Puma e Adidas, originada pelos dois irmãos Dassler. Tá? Então nós temos aqui Puma, né, lá em cima o logotipo antigo, né, com o nome do fundador, Rudolf Dassler, Schuhfabrik. Era para ser Ruda. Ruda, não ia dar certo, né? Acho que, não sei, mas vamos comprar um tênis da Ruda? Não sei se ia dar muito certo, não. A Puma é legal, Puma é bacana. Puma é legal, né?
Você sabe que tem uma fábrica na Inglaterra de produtos esportivos que é muito parecido o símbolo, que também é um felino assim pulando, mas é concorrente da Puma, né? Acho que chama Slazenger, uma coisa assim. Tem uma fabriquinha de carro também lá na Tem uma fábrica de carro Puma. Que tem um felinozinho assim no capozinho, tá. assim. Certo, também tem. Então, e essa aqui do lado é a sede, né, da Puma, lá na Alemanha. E aqui do lado nós temos a da Adidas, né? Adolf Dassler, né, ou Adidas Sportschuhe. Aqui está a Adidas. Então, nas duas fábricas nasceram desses dois irmãos depois que brigaram, né? A história vai além, né? Na verdade, eles tiveram uma rixa lá, os dois eram afiliados do Partido Nazista, mas aí o Rudolf era mais nazista que o Adolf, o Adolf acabou talvez entregando o Rudolf, né, para os aliados, foi uma briga feia lá, né? E mas, eles eram alemães, eu achava que eles eram gregos. Não, alemães mesmo. Eu não pus o nome da cidade aqui, que eu não ia conseguir falar, né, mas as duas empresas, elas estão na mesma cidade, a sede, né, porque é onde eles nasceram, onde eles fizeram a primeira fábrica, e aí está a sede das duas fábricas nessa cidade, tá? Mas eu acabei não colocando aí o nome da... É engraçado que tem, eu não pus também aqui, mas tem uma foto com, sabe aquelas plaquinhas, à direita tal coisa, à esquerda tal coisa, então tem uma plaquinha lá, Puma e Adidas. Acabei esquecendo de colocar essa foto aqui. Né? É que nem lá em Jundiaí, que do lado da estrada tem a Coca-Cola, do outro lado tem a Pepsi, né? Então, dúvida cruel, né? Então, é lá a mesma coisa, né? Bom, mas a história hoje é mais sobre o Rudolf, né? Porque é ele que faz o aniversário aqui, né? Mas, na verdade, no começo, a Puma era bem pequena, ela ficou só, né, meio que local, e só com a direção do filho do Rudolf, que é o Armin Dassler, é que ele, né, fez com que ela fosse conhecida mundialmente. Porque ele começou a patrocinar até atletas no mundo inteiro, e acabou patrocinando, por exemplo, o Usain Bolt, e mais recentemente ele colaborou com outros designers de moda, Alexander McQueen, Rihanna também saiu com produtos aí da Puma, né, criando coleções exclusivas para alguns artistas e atletas, né? E finalmente Rudolf Dassler faleceu de câncer em 27 de outubro de 1974, aos 76 anos de idade, né? Agora tem uma historinha interessante aqui, que já envolve um brasileiro nessa história, né? Alguns meses antes da Copa do Mundo de 1970, o Armin Dassler, que é o filho do Rudolf, e seu primo Horst Dassler, que é filho do Adi, então são primos, né? Só que um é filho do Rudolf, outro do Adolf, quer dizer, um é Puma, outro é Adidas. Eles selaram um acordo entre eles. E esse acordo foi apelidado de o Pacto Pelé. O que é o Pacto Pelé? De acordo com esse acordo, o jogador de futebol nosso, Pelé, teria que estar fora dos limites, tanto da Adidas quanto da Puma. Não ia fechar com nenhum dos dois. Deixava de fora. Não sei por que fizeram esse acordo aí, né? Deixar de fora. Só que o Pelé, né, ele foi mais esperto, atendeu um pedido de um representante da Puma, que é o Hans Henningsen, não sei qual o cargo dele lá dentro, e para aumentar a conscientização e o perfil da Puma, recebendo 120 mil doletas, né, para usar o modelo de chuteira da Puma, o que ele fez? No apito inicial da partida final da Copa de 70, o Pelé interrompeu o árbitro. Pera lá, preciso amarrar a chuteira. E aí foi lá, baixou e todas as câmeras do mundo na chuteira do Pelé, 30 segundos focalizando a chuteira da Puma. Sensacional! E ele ganhou quantas doletas? 100 mil doletas? 120 mil. 120 E aí, hoje um merchan desse vale 1 bilhão, cara. Mas na época, né? 70, né? Puta. Isso irritou o Horst, né? Que era o filho do Adolf. E os acordos de paz foram todos cancelados aí entre a Puma e a Adidas. Ferro, tanto que o cara morreu em 74, né? Mas logo depois disso. Não durou muito, não, de desgosto. Não, mas quem morreu foi da Puma, né? Pelo menos ele morreu mais feliz, né? Que o Pelé. Pelé fez essa propaganda aí para a Puma.
Cara, eu não sei se é meio tortuoso, porque eu já falei uma que eu achava que os caras eram gregos, né? Que vinha do grego a Adidas, Ser, das Ler, né? Eu achava que era alguma coisa assim. Aí você falou que eles eram alemães. Tem uma outra história também das listras da Adidas, né? Que eles faziam essas sapatilhas e chuteiras, tanto para atletismo quanto para o começo já do futebol. Eles faziam essas tipo sapatilhas mesmo. E para dar um reforço maior, eles faziam 3 tiras de couro que abraçavam o pé inteiro. Aquilo lá, na verdade, não era uma logotipia, aquilo lá era um reforço. Confere essa história aí, Marcelo? Eu li isso daí, que o Adolf fazia isso, de colocar essas tiras, e aí acabou querendo pintar essas tiras para justamente dar um toque especial, né, específico da marca. E parece que ele testou mais tiras, menos tiras, e aí ficou com 3. Daí por isso que a Adidas tem essas 3 tiras. Aí realmente nasceu como essas tiras de reforço que tem no tênis. Né, então isso não é mito, não é lenda. Pelo menos parece que é isso mesmo, né? Mas imagina, né? 2 irmãos brigarem e Puma e Adidas. É um negócio de louco, né? Parece aquela história lá do Lamborghini, né? Que a gente tem que trazer algum dia por aí, né? O cara, você sabe a história do Lamborghini? Não. Eu sei mais ou menos, foi de cabeça aqui. A gente traz a história direitinho um dia, mas o cara tinha uma fábrica de tratores e queria comprar uma Ferrari. E chegou lá na Ferrari e não quiseram, por algum motivo, vender para ele. Eu não estou lembrado da história com os detalhes, né? E falou com o próprio Enzo Ferrari e o Enzo Ferrari, não vou vender para você. E aí, então tá bom. Eu tenho uma fábrica de tratores, eu vou dar um jeito de adaptar e fazer um carro. O sobrenome dele, Lamborghini. Ele montou uma fabriqueta de carrinhos também. Você que falou que outro dia viu uma Lamborghini SUV, cara, que... Eu acho que eu vi em algum canto, mas eu não tô com nada aqui, não. Imagina o preço. Imagina. O SUV já é mais caro que o normal, imagina uma Lamborghini. Você vê, tem a Cayenne, que é aquela que é da aquela Porsche. Grandona, né? É Porsche, é grandona. Da Porsche, né? Pois é. Mas é isso. A gente tá ficando pequeno. Mas essa é a história do Puma e do Adidas. Muito obrigado por brindar a gente aí com essa história magnífica, edificante. Eu usarei pro resto da minha vida nas rodas de churrasco. Menos. Você sabe a história da Puma e do Adidas? Cultura útil para roda de churrasco. Olha lá, tem que dar um tempinho. Lá, a história do defeito lá. Eu não sabia de cabeça, faz tempo que eu li isso aí. A gente tem que fazer uma enciclopédia aqui para. Achou um defeito. Meu Deus, quem mandou, né? Agora. Você não achou defeito? Vamos fazer um outro aqui, concorrente aqui. Fez Lamborghini. Parece que aconteceu isso também com um banco lá nos Estados Unidos. Alguns têm nomes, né? O cara foi lá querer abrir uma conta lá, não foi bem atendido. O cara, você vai ver só. Daí o cara abriu um outro banco concorrente daquele, mas eu não lembro qual era. A Laí tá falando aqui que o cara da Lamborghini lá achou os defeitos na Ferrari. Eu lembrei daquele Miura. Lembra que lançaram aquele Miura, que era para ser um carro esporte, não sei o quê? E vieram outros ali, que eu não vou lembrar o nome, cara, mas vieram uns outros, assim, que um só saía por consórcio e não sei o quê. Tipo tinha o Puma também aqui, né? Então. E eu lembro que, cara, cara, o Brasil era muito desprovido de qualidade, cara. Esse Miura, velho, era os parafusos Phillips assim no para-choque, ficava tudo aparecendo. E não é aqueles parafusos cromados, bonito, que você quer que apareça. Não, aquilo lá era uma coisa engrupida, cara, que coisa horrorosa. SP2, pode crer. Não, mas ainda quem tinha um SP2, uma
um Carmanguia, né? O SP2 era chassi Carmanguia, não era isso? O MP Laffer também, né? Que foi uma cópia do MG no europeu, né? O MP. Mas aí quem tinha um Carmanguia, isso daí, tava visando mesmo um carro vintage, uma coisa assim. Mas o Miura, cara, ele vinha com a proposta de um carro futurístico. Ele era na época lá do DeLorean, né? Ele meio que tentava imitar, mas, cara, o acabamento... SP2 em bom estado vale mais de 180 mil, olha. Pode crer, imagino. Dificuldade é manter em bom estado, né? Não, em bom estado, o Gugu acho que deve estar falando placa preta, inclusive, que deve ter até peça de motor original, essas coisas. Não adianta também ter um SP2 ali e botar motor de Saveiro. Carmanguia. Sim. Volkswagen chegou a produzir. Mauricião aí. Aê, Maurício. Volkswagen chegou a produzir o Carmanguia. A fábrica é ali do lado ainda, tem a fábrica da Carmanguia lá na Anchieta, em São Bernardo, ali, na Anchieta, chegando no Demarque ali. Manda uma história aí pra gente. Vou falar então, vou mandar meu amigo Neil Young. Vou falar então. Neil Young. Esse o cara que tá sempre novo, né? Ele tá sempre novo, né? É novo e jovem sempre. Neil Young. É que nem o Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger é o nego preto. Porque é Schwarzenegger. Schwarzenegger. É o nego preto. Esse daí é o Neil Young, exatamente aí. Neil Guy Young. People rocking on a free world, né? Esse é o cara. E aí, qual que é a boa dele, né? Num mês de março, ali há 53 anos atrás, em 1970, o Neil Young gravava a canção Southern Man, né? A música que é bastante difundida até hoje aí, e ela faz uma crítica bastante grande ali a respeito do racismo, né? Na época ali que teve a Guerra da Secessão e tudo, e até a década de 70 ali nos Estados Unidos, com Guerra do Vietnã, aquele negócio que a gente já falou, Regimento Blood e os soldados negros também que lutaram na guerra, não sei o quê, de secessão, traziam, desde a Guerra da Secessão até a Guerra do Vietnã ali, a coisa era bastante díspare, né? Era bastante segregada ainda, né? E não era de uma forma velada como é no Brasil até hoje, era uma forma bastante explícita. E o Neil Young, na época, com Southern Man, ele dizia, parte da letra da música assim: Homem do Sul, melhor manter a cabeça, não esqueça o que o seu bom livro disse. A mudança do sul virá finalmente. Agora suas cruzes estão queimando rápido. Eu ouvi gritos e chicotes estalando. Homem do sul, quando você vai pagar de volta? Quanto tempo? Quanto tempo? Como? Né? Então, o Neil Young ele já vinha com uma crítica racial disso daí e lançou essa música falando exatamente isso aí. Tanto que numa turnê ali em 73, o Neil Young chegou a cancelar um show em Auckland depois que um fã negro foi espancado e removido do palco por um guarda enquanto a música era tocada. O cara subiu para fazer um protesto e acabou sendo espancado ali. Aí ele acabou cancelando, o Young cancelou o show, né? Mas o que eu ia trazer dessa música aí, na verdade, era fazer esse briefing sobre o contexto da letra do Southern Man, mas o que é engraçado nisso daí é que existe uma suposta polêmica aí entre uma rixa entre o Neil Young e o Lynyrd Skynyrd, né? O Lynyrd Skynyrd, na verdade, ele fez uma música que é o Sweet Home Alabama, e dentro da música tem uma crítica feita para o Neil Young que eles falam ali. Eu ouvi o Sr. Young cantar sobre ela, falando sobre o homem do sul, né? Sobre as cidades do sul. Eu ouvi o velho Neil colocá-la para baixo
E eu espero que o Neil Young se lembre, um homem do Sul não precisa dele por perto. Na verdade, o Sweet Home Alabama, ele cita isso daí como se enfatizasse alguma coisa do tipo, a gente sabe o que está fazendo aqui, nem todo mundo é racista como a sua música cita, né? E a gente não precisa de alguém que não seja do Sul para vir dar pitaco aqui, né? E isso daí, na verdade, é um mito, né? Porque essa rixa aí, ela não existe, né? Tem um cantor de uma banda chamada Drive By Truckers, né? Ele chama Patterson Hood, né? Ele fez uma música, inclusive, para falar dessa amizade mal compreendida entre o Ronnie Van Zant e o Neil Young, que foi citada muitas vezes como adversários ferrenhos aí na música, mas eles eram, na verdade, muito bons amigos e admiradores mútuos, né? Reforçando isso, numa entrevista, o Neil Young ele declarou ser fã do Sweet Home Alabama e que já havia tocado a música em algumas vezes no show dele, né? E ele fala que ele é muito orgulhoso de ter o nome numa música deles, né? E em algumas das apresentações do Lynyrd Skynyrd, e com essa foto aí que eu pedi também para colocar, você vê exatamente a capa do álbum do Neil Young, que é não é o Hush Never Sleeps, como é que chama esse álbum aqui? Eu já vou lembrar aqui o álbum. É um álbum do Tonight's Never Sleep, não sei, não estou conseguindo ler aqui. Esse disco do Neil Young está exatamente na camisa do Johnny Van Zant ali. Se você olhar bem, o do meio verdade, ali... no meio tá, é verdade. Está usando a camisa do Neil Young. E essa capa a gente falou recentemente, aí, quando a gente falou que o disco foi lançado 3 dias antes do fatídico acidente de avião que acabou matando todo mundo, e eles tiraram essa capa de circulação que tem esse fogo comendo aí. Sim. Né? A gente falou não faz muito tempo isso. Que é o Street Survivors, né? A gente falou não faz muito tempo disso daí, falando do acidente. E aqui é só para enfatizar que essa rixa, ela realmente não existe, né? O Neil Young se sente orgulhoso de ter o nome na música deles, né? O disco chama Tonight's the Night, do Neil Young. A letra da polêmica canção Sweet Home Alabama não passa de uma piada, segundo o Tony Van Zant. Ela simplesmente apareceu na minha cabeça daquele jeito e foi passada para o papel. Nós amamos Neil Young, realmente amamos sua música. Né? Então, depois eles até queriam gravar uma música do Neil Young, eles pediram para o Neil Young mandar algumas amostras de músicas que eles poderiam utilizar, ou trechos de música. O Neil Young mandou uma fita cassete e eles ficaram de gravar uma música chamada Powder Finger, e eles chegaram a fazer alguns ensaios no estúdio gravando isso daí, mas eles não lançaram oficialmente essa música. E é isso daí. É só uma rixa que não existe. A gente vê nas músicas aí, tanto do Salterman como do Sweet Home Alabama, achando que tem uma rixa entre eles, e eles eram admiradores mútuos. Tá bem. E só uma dúvida aqui, o Neil Young, ele era antes do Crosby, Still, Nash Young, né? E você sabe dizer os outros integrantes, se alguém está vivo? O Neil Young está vivo, né? Mas os demais aí estão... Então, essa semana não, mas 3 semanas atrás, a gente falou do Stills, que morreu, né? O Nash, acho que já foi também. Acho que tem deixa eu ver aqui quem que tá vivo. Deixa eu ver aqui quem que tá vivo. Still, Nash, Young. O Neil Young está vivo, né? Sim. Está comemorando o David Crosby. Morreu agora, foi o que morreu agora, dia 18 de janeiro, né?
o Stephen Stills, ele está vivo ainda, com 78 anos. E o Nash? Então foi o David Crosby que morreu e o Graham Nash está vivo também. Tá, então só o Crosby que acabou morrendo, né? Pois é. Tá bom. É isso aí, então. Young. Belas músicas. O Maurício está falando aqui que quiseram aliviar, porque na verdade o Alabama historicamente é um dos 7 estados ali que queria o separatismo, né? Um dos. É no sul dos Estados Unidos, né? Exatamente. Bom, quem morreu foi o Crosby, tá aqui o Maurício confirmando. Okay. Que não é o Bing Crosby, que é outro Crosby, né? Não, esse daí é o David Crosby. Certo, muito bem. Vamos então andar um pouquinho a minha história agora? Bora lá. Pois eu tenho uma engraçada. Opa, quer falar agora ou depois? Não, depois. Manda a sua. Tá. Legal. Quem é esse senhor? Que também nós temos aqui. Só que é uma lembrança de um falecimento agora desse senhor, né? Em 27 de março de 1972. Olha, já faleceu já há bastante tempo atrás, aos 73 anos ele faleceu. O artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher, ou Escher, eu não sei como é que se pronuncia, se é Escher ou Escher, ou se é outra coisa, né? Mais conhecido por Escher? Eu conheço como Escher. Eita, nós. Maurice Cornelius Escher, né? Holandês. Holandês. Mais conhecido como as iniciais MC Escher, ou Escher. Bom, ficou famoso pelas obras que exploravam uma geometria, né, impossível, ilusão de ótica, né, que deixa a gente malucão, né? Principalmente quem conhece mais de geometria, de matemática, de perspectiva, fica maluco com as obras dele, né? Maurício falou tudo, o gênio da perspectiva, né? O gênio. Esse é genial. Ele tinha nascido em 17 de junho de 1898, em Leeuwarden, nos Países Baixos, né? Que a gente conhece como Holanda, né? Mas ele era uma criança doente. Ele foi colocado numa escola especial aos 7 anos de idade e acabou falhando o segundo grau, não passou aí, né? Ele se destacava no desenho, claro, né? Mas no geral as notas dele era muito baixa, né? Fez aulas de carpintaria, fez aulas de piano até os 13 anos de idade. E aí, mais para frente, ele estudou, né, nas artes gráficas na Faculdade de Arquitetura e Artes Decorativas de Haarlem, que também fica lá na Holanda, né? E esse Haarlem, só por curiosidade, é o mesmo que dá nome ao bairro de Nova York do Harlem, né? Então, na época, né, havia uma colonização não, né, mas uma ocupação holandesa ali onde hoje é Nova York, na verdade era Nova Amsterdã, inclusive, né, onde é Nova York. E aí tinha um bairro ali que era uma homenagem ao Haarlem, lá da Holanda, né? Que é justamente onde o Escher estudou. Bom, o estilo artístico do MC Escher foi influenciado pelo movimento Art Nouveau e pela arquitetura islâmica, né? Ele conheceu essa arquitetura quando ele fez uma viagem para a Espanha em 1922. Então ele misturou esse Art Nouveau, a arquitetura islâmica, que teve a ocupação lá pelos mouros lá na Espanha durante vários séculos, né? Então deixaram um legado grande arquitetônico lá na Espanha, principalmente no sul da Espanha, e aí ele impressionou muito o Escher, né? E ele é obviamente conhecido por essas gravuras que criam imagens muitas vezes impossíveis, né? Escadas que nunca acabam, mãos que desenham a si mesmas, né? Criou padrões geométricos complexos, mosaicos, né? E, né, faleceu em 27 de março de 1972 na cidade de Laren, também nos Países Baixos. E, claro, ele deixou um grande legado de obras de arte que até hoje fascina todo mundo, né, intriga muita gente, né? E, claro, as suas obras já foram exibidas em muitas e muitas galerias, museus, e é considerado um dos maiores artistas mais importantes aí do século XX, né? Então, aí nós estamos vendo uma obra dele, né, que é um reflexo dele mesmo, é um autorretrato diferente, né? Um autorretrato como reflexo numa esfera
espelhada, e aí a foto dele olhando para a esfera, né, como uma espécie de inspiração, né? E eu vou colocar algumas imagens aqui também. Temos as mãos se autodesenhando à esquerda, temos à direita o Os céu e peixes a que água, viram né? pássaro. Então nós temos o céu que tem os pássaros, e aí eles vão a pouco formando os peixes ali no fundo, né? Fantástica essa imagem aí, né? Uhum. Temos essa chamada relatividade, que é uma loucura, né? Se você tentar acompanhar as escadas aqui, você vai ver que não, né, não dá muito certo, né? As coisas sobem para um lado, daí você chega num lugar que é outra perspectiva, a porta cai para um lado, o vaso pendurado do outro. É impressionante, cara. Muito louco isso, né? Aqui tem outra que explora mais ainda essa questão de perspectiva impossível, né? Você vê a escada claramente definindo uma parede, só que dessa parede sai para o lado contrário, né? Você vê, né, alto relevo, que na verdade é baixo relevo. A gente não sabe o que está para dentro, o que está para fora, se você está olhando de baixo para cima, de cima para baixo, uma loucura, né? Então você ficar olhando essa imagem aqui, cada hora você vê uma coisinha diferente aqui, senhora, né? Que não coisa bate, mais né? impressionante. E a outra ali da água que sobe, cara, pelo amor de Sobe, Deus. desce, mas se você acompanhar aqui, na verdade ela está no mesmo plano, né? Ela está fazendo curvinha, 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 só que na verdade, se você olhar de uma outra perspectiva, está subindo. Uhum. Então, aí, se você olhar para um lado, ela é plana, se olha para o outro lado, não é plano, né? E nós temos esse aqui também, a cidade e a negativa da cidade, né? Versão negativa, e você os pássaros pretos indo para um lado, pássaros brancos para o outro, né? Fantástico também, uma coisa se transformando na outra. Nossa senhora, dá para ficar o dia inteiro vendo as obras dele. Tem dezenas e dezenas de obras dessas, Nossa você senhora. procura na internet aqui, você não sabe qual que você acha mais legal, né? De tão maluco que é. Cara, isso me lembra o primeiro dia de faculdade, cara. A gente não ia nem ter aula, aí era na parte de civil, né? Eu tinha começado a fazer telecom, aí primeiro dia de aula de engenharia civil, quando eu mudei o curso. Aí cheguei na sala, assim, que nem um estranho, sabe? Quando você está começando o curso, o pessoal já está tudo ambientado ali, você entrando novo, não sei o quê. Puta, sentou do meu lado, cara, um cara que falava pra caramba e queria puxar assunto, não sei o quê, e eu queria prestar atenção do que a professora estava falando, que na verdade não era nem uma aula, era uma apresentação do curso e não sei o quê, e o cara falando, ela começou a botar umas perspectivas do Escher. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. Aí o cara falou assim, isso daí é Maurício Cornelius Escher. Eu olhei pro lado e falei, quem? Escher, você não conhece o holandês? O gênio da perspectiva, não sei o quê? Eu falei, pô, de nome eu conheço, eu sabia que esse trabalho era dele. Ele falou, eu tenho um livro desse cara, eu te trago amanhã. E o cara que falava pra caramba acabou virando meu amigo. Legal, né? Eu tenho um livro dele, vou te trazer amanhã. E trouxe mesmo no dia seguinte um livro, eu li, muito, cara, genial. Não, é muito, Genial. muito louco, muito bom. Genial. E o livro tinha muita gravura, muita obra dele, e muita coisa ele faz assim. Isso que você está vendo aí, se não me engano, é litogravura, né? É aquilo que você faz esculpindo na madeira, depois você pega um rolo, você pinta a madeira e você vem com um papel de seda, uma coisa assim, e imprime. Se não me engano, isso daí é litogravura. Pode ser, parece, né? Muito bacana. Além de genial, você vê que o cara faz isso na madeira para você imprimir depois, né? Muito doido, você estava falando, aquele holandês pintor lá, aquele cortou a orelha? Não, esse não, é outro. Essa semana eu recebi aqui dos meus grupos aqui de história, recebi uma foto do Van Gogh bem novinho aí, cara. Vou postar um dia dessas. Eu achei a foto interessante, guardei aqui. Quando tiver a oportunidade de falar de Van Gogh, vou falar dele, cara. Muito legal. Vem, Van Gogh!
Mas vai lá, qual a sua história? Eu vou falar então de um outro cara aqui que é nascido em 29 de março de 1939, portanto está fazendo hoje 84 anos, que é quem? Que é quem? Esse cara aí! Exatamente, ele mais novinho e ele recentemente aí é o Terence Hill. É um ator, diretor de cinema, roteirista e produtor de cinema italiano. Na verdade, ele nasceu sob o nome de Mario Giuseppe Girotti, né? Durante a sua infância, o Mário, né, ele foi morar próximo a Dresden, no leste da Alemanha, na Saxônia, ali na região da Saxônia, encostado ali com a Suíça, né? E ele morou lá em Dresden até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então ele ficou ali de 39, que foi quando ele nasceu, até 45, 46, sobreviveu ao bombardeio de Dresden, né? E em uma competição de natação, o pequeno Mário conheceu o cineasta Dino Risi, né? E aos 12 anos ele foi convidado para fazer o papel de Gianni, o líder de uma gangue órfão, no primeiro filme dele, chamado Férias com um Gangster, de 1951. Nossa. Então, para a gente gastar um pouquinho aí do nosso... cadê o Bud Spencer? Calma que eu vou falar dele aí também. Mas olha só que legal isso daqui, Maurício. Maurício e Gugu, que já falou do Trinity. Exatamente. Olha só o primeiro papel que ele fez, que ele falou assim, eles estavam procurando um líder de gangue e me encontraram. Então tem um videozinho aí de 40 segundos para a gente ver, que é exatamente ele com 12 aninhos de idade fazendo o primeiro filme dele. Pode mandar ver? Vamos lá. Vamos lá. Tá aí. E o gordinho era o Bud Spencer, não, né? Não, ainda não. Se bem que ele fala que ele conheceu o Dino Risi numa competição de natação, mas depois tem uma relação aí do Bud Spencer também com a natação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas né? Sabe que tem uma piadinha aí também, que o Terence Hill foi numa roda de amigos, um deles contou uma piada, ninguém riu, só o Terence Hill. o Damon Hill também. Adaptei, na verdade foi feito para Damon Hill, mas adaptei para Terence Hill. O Gugu já olhou ali o jeito de brigar com a guarda baixa, acompanhou o cara a vida inteira. Hilário, né? Não, mas olha isso daqui que legal, né? E depois ele acabou fazendo muitos filmes, até dirigiu, acho que uns 2 filmes ele dirigiu, né? Mas ele estrelou muitos filmes dessa ação comédia que fizeram bastante sucesso aí na década de 70, né? Que a gente citou várias vezes aqui, que são aqueles western spaghetti, faroeste spaghetti, faroeste a italiana, bang bang a italiana, era isso daí, né, Marcelo? Marcelo, tinha a sessão Bang Bang italiana aqui, acho que na Record, alguma coisa assim, né? Exatamente. E é aquelas chanchadas, aqueles pastelão, né? E dos pastelões, esse do Terence Hill e o Bud Spencer, que acabou sendo um parceiraço por uma grande parte da vida dele, né? Exatamente aí, eles novinhos ali fazendo a dupla Bud Spencer e Terence Hill, eles explodiram principalmente com o filme do Trinity mesmo, né? Esses filmes de comédia, esse western spaghetti aí, alguns deles eram baseados em romances populares de um autor alemão chamado Karl May, né, falando sobre o oeste americano, né?
E aí, quando a dupla gravou que ela filmou o primeiro filme da trilogia Trinity, eles acabaram mudando o nome, né? O Mário Giuseppe Girotti assumiu o nome Terence Hill e o Bud Spencer chamava Carlos Pedersoli, né? Ele também mudou para Bud Spencer porque eles iam entrar numa carreira de filmes para Hollywood, né? Então, os nomes italianos não tinham muito boa aceitação e eles mudaram os nomes para nomes americanos, né? Adotaram esses nomes americanos para ter maior aceitação. O Terence Hill, ele também teve, além dos filmes, né, ele teve uma carreira de sucesso na televisão italiana e ele foi, durante o auge da popularidade dele, um dos atores mais bem pagos de toda a Itália. Né? Ele se casou com a esposa dele, a atual esposa dele, Lori Hill, em 1967, estão casados até hoje, e tiveram 2 filhos, o Jazz, que nasceu em 69, e o Ross, que nasceu em 73. Só que o Ross, ele acabou falecendo num acidente de carro em 1990, na véspera da gravação do filme Lucky Luke, que ia ser feito em 1991 no Rancho Bonanza, perto de Santa Fé, no Novo México. Então, ele acabou perdendo o filho dele nesse episódio triste aí. E esse outro cara que está na foto aí, aproveitando já o gancho, né, que nasceu em 31 de outubro de 29, ele chama Carlos Pedersoli, né, nasceu em Nápoles, na Itália, e ele acabou mudando também, assumindo um nome italiano, um nome americano, quando eles começaram a gravar os filmes da série Trinity, né? E depois eles fizeram mais de 20 filmes, essa dupla aí. Fizeram um monte. Eu vi um monte também, ia muito ali na Avenida Santo Amaro, tinha aqueles cines ali na Avenida Santo Amaro, e passava bastante desses filmes do Trinity, né, cara? Putz, tinha o Vila Rica, o Vila Nova, né? Ai, caraca, Vila não vou Rica, lembrar Vila o nome Nova. Tinha 4, acho. Sala Del Rey, né? Não era isso? Acho que tinha uma Sala Del Rey. Que tinha um ali onde agora é o Hospital São Luís, ali do lado do São Luís, né? Acho que esse era o Vila Nova e tinha lá em cima, tinha um... Eu esqueci o nome que ficava lá em cima. E ali também, já um pouquinho depois, ali você já entrava do lado do Joaquins, também tem uma sala de cinema que acho que está aberta até hoje, que era o quê? Era o Ritz ali? Esse eu nunca fui, não. Lumière. Não era Lumière? Acho que era Lumière, ali na Joaquim Floriano. Não sei. Olha lá, os amigos da antiga daqui a pouco vão denunciar qual que era o cinema ali do lado do Joaquins. Isso daí estava aberto até há poucos anos atrás aí. Engraçado que o Terence Hill, essa foto da direita, onde ele está mais velho, me lembrou um outro ator, que é o cara que fez O Homem Invisível. Acho que ele também trabalhou na Missão Impossível, David McCallum. Achei que você ia falar o Michael Sheen. Não, tá aqui, ó, David McCallum, o Homem Invisível. Olha ele mais velho aqui. Não tá muito parecido? Ah, não, vocês não estão vendo, não, né? Não entrou. Não, tá. Não, deixa pra lá. Então é que eu compartilhei só a janela. Então deixa. Mas eu achei bem parecido. Depois vocês pesquisam. É David McCallum do Homem Invisível. Tá bem parecido. Depois de mais velhinho. Muito bem. E aí, só matando aqui o assunto do Bud Spencer, né? Ele acabou, que a gente estava falando do nome dele, né? Ele acabou assumindo o nome de Bud Spencer em homenagem à cerveja favorita dele, que era a Budweiser. Então ele botou o nome Bud, e o ator Spencer Tracy. Então ele assumiu o codinome aí de Bud Spencer, né? Eles produziram, dirigiram e estrelaram mais de 20 filmes, como eu falei, né? Levaram milhões às salas de cinemas, né? E o Bud Spencer, ele é filho de Alessandro Pedersoli e Rosa Facchetti Chiari. Eles são da região da Lombardia, ali perto de Milão, Monza, no norte da Itália, né? E em 1940, aos 11 anos, ele foi para Roma, onde ele cursou o ensino médio, e ele era um aluno exemplar, acabou terminando muito cedo o ensino médio, e se matriculou aos 17 anos no curso superior de Química, na Universidade Sapienza de Roma.
né? Nessa época ele também entrou num clube de natação, começou a treinar, mas no primeiro ano da universidade, ali no segundo ano da universidade, a família acabou se mudando para o Brasil e ele teve que interromper os estudos. E ele morou em Recife de 47 a 49, trabalhou no consulado italiano de Recife e aprendeu a falar português fluentemente. Nossa, sabia dessa não, que ele tinha morado aqui. Legal, né? Ele voltou para a Itália em 49 para jogar polo aquático e nadar. E Essa ele foto venceu. dele que você mandou aí? Que ele... Exatamente. Vocês vão ver aí o Bud Spencer na época que ele era nadador. Olha a carinha dele lá, cara. Na foto do meio dá para ver bem a cara dele, né? Só mas que eu não conseguiria relacionar nem olhando bem o rosto, não. Não bem é, cara? Tá bem diferente, né? Pois é. E ele voltou em 49, ele estava aí com 20 anos, né? Para jogar polo aquático. Ele venceu vários campeonatos de natação, tanto em estilos livres, que ele fazia sozinho, quanto em times mistos de revezamento, né? Também foi o primeiro italiano, olha só, a nadar 100 metros livres em menos de 1 minuto. Essa marca ele conseguiu em Salsomaggiore, em 19 de 9 de 1950. Ele fez em 59 segundos e meio. Nossa. E ele chegou também a ser medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo de 1951, em Alexandria. Foi nos Jogos Olímpicos de 52 em Helsinki, chegando até a semifinal. E em 56, nos Jogos Olímpicos de Melbourne, ele também foi até a semifinal. Jogando polo aquático, ele foi campeão italiano em 54 e medalha de ouro nos Jogos Mediterrâneos de 55 em Barcelona com a seleção italiana. E aí, olha só, a carreira dele terminou abruptamente em 57, o que é uma cronologia muito maluca, né? Porque na época dos 50, ele voltou para a Itália em 49 para seguir essa carreira de nadador. Ficou até 57 quando ele terminou. Então ele ficou aí praticamente 7, 8 anos nessa carreira de nadador e de polo aquático. E nessa mesma época ele fez uma série de filmes, né, com o nome de Carlo Pedersoli, né? Em 67 só que ele voltou às telas. Então ele gravou até 59, ele terminou a carreira de nadador em 57, até 59 ele estava fazendo filme, e ele deu uma sumida até 67, quando ele voltou para gravar o primeiro filme da trilogia Trinity, já com o nome de Bud Spencer. E aí ele gravou os 3 primeiros filmes, que era do diretor Giuseppe Colisi, né? E depois ele chegou a fazer outros filmes com Colisi também, e gravou depois com o Enzo Barboni, que fez o maior sucesso deles, aí foi com esse Enzo Barboni, né? Que aí ele gravou em 70, O Meu Nome é Trinity, né? Que aí, depois dos 3 primeiros filmes do Trinity, ele gravou isso daí, que foi realmente um baita de um salto aí na carreira deles. Mas olha que legal, a gente falou que ele falava português, ele também falava 6 idiomas fluentemente, ele é formado em Direito, é um cara que registrou várias patentes no seu nome, de criações dele, de invenções dele, e ele acabou se tornando um piloto comercial e de helicópteros e tem uma companhia aérea comercial. Nossa, um cara completo, hein? Também é um filantropo que financiou algumas instituições de apoio à criança, incluindo Spencer Scholarship Fund. Nossa, cara, completíssimo. Nas artes, aí no esporte, empresário, piloto. Rapaz, aí eu mandei um trecho comprido aí de um filme dele, aí, que é uns 3 minutos, que é uma cena épica do Terence Hill e do Bud Spencer no segundo filme aí da trilogia, Assim Começou Trinity, de 68. Então a gente vai ver aí, só para concluir aqui, o Bud Spencer ele morreu em 27 de junho, em Roma, na Itália, aos 86 anos de idade. A causa da morte não foi revelada, mas o filho falou que ele ficou com a saúde debilitada após ter sofrido uma queda, e está sepultado no cemitério Campo di Verano. A cidade de Livorno fez uma estátua para homenagear o ator e atleta que representou o país,
e a cidade de Fontevivo, em Parma, será a primeira cidade italiana a dedicar o nome de uma rua a ele. É isso aí. Isso mesmo. Vamos se despedir assistindo 3 minutinhos de Trinity. Vamos lá. I say you've been cheating. Huh? You think so? I think so. The drink's on me, boy. When the lead hits you, it'll hurt less with a little whiskey in your gut. Oh, yeah. Give the gentleman a double. That way you won't feel a thing. Get going. You like to see that again? It's hard to catch the first time. Cut it out. Did you get it? So you think it's going to end here, huh? Yeah, I think so. I'll get back at you. Well, brother, it's a good start. Hey, how much did we win? You mean how much did I win? You lost, seems to me. All right, you can hold my share. Against Parker. Just what this town É comprido, mas é muito bom isso. É engraçado. Esses caras aí. Não, e os personagens, cara, dos filmes são todos bizarros, com umas barbas exageradas, com uma sujeira exagerada. Uhum. Pô, tem uma cena de um filme que ele tá... Acho que é o começo desse aqui, ou o começo do anterior. Não, é o começo desse mesmo filme. Ele tá andando no deserto, o cavalo dele andando sozinho, e ele tem uma maca amarrada no cavalo, e o cavalo vai puxando a maca e arrastando ele vai dormindo. Aí ele chega no sítio onde ele vai encontrar com um amigo dele, não sei o quê. O amigo vê ele chegando de maca assim, chama a mulher chega e ele vem por trás da mulher, a mulher faz assim: Trinity! Ela reconhece o cara pelo cheiro. O cheiro, oh, doido. Era muito engraçado esses vídeos. E tá no YouTube, esse daí tá no YouTube inteirinho, né? Gratuito, né? Ah, sim, cara. Eu vi um monte no YouTube, cara.
Acho que tem todos no YouTube, viu? Que deve ter um. Eu vi pelo menos uns 8 ali, cara, no YouTube. Esse aqui, o trecho, né, onde eu tirei esse filme aqui, onde o Chiesa isolou esse filme, tá no link aqui da descrição. Não tá na live agora, mas assim que acabar eu já coloco lá. E tá o link para vocês verem no YouTube inteirinho esse vídeo com a legenda aí, como vocês viram em português. Muito Impagável bom. aqui, que nem fala o E seu engraçado, o xará. que chama atenção é a pele morena, 2 olhos azuis claríssimos, né? Parece estar aceso até, né? Sensacional, cara, sensacional. Nossa, chorei de rir aqui agora com essa cena do tapa na cara. Essa é clássica, né? Vou fazer de novo, é difícil de ver da primeira vez, né? Já dá tapaça na cara. É muito engraçado isso, cara, na boa. Passam-se os anos e eu nunca vou deixar de rir dessa cena, cara. Sem dúvida. Bom, tô indo para minha última história hoje, né? Manda, aí a gente vai mandar os abraços dos aniversariantes. Quem está chegando depois, não esquece, se inscreve no canal aqui e a gente libera os cortes aí durante a semana, cada história um videozinho menor diferente. Também estamos no Spotify. Né? E não esquece do like no vídeo aqui, gostou, dá o like. Bom, a minha história, no ano passado, né, está completando um ano, eu toquei nesse assunto, mas agora vou voltar num assunto, mas com outro ponto de vista, né? Quem está fazendo aniversário agora, né? Foi fundada em 1º de abril, não é brincadeira, né? 1º de abril de 1976. Quem? Foi fundada a Apple, né? Então tá aí, fundação da Apple. Eu já falei disso há um ano, né, sobre a fundação da Apple, falei da Apple, mas hoje o foco vai ser diferente. Não vou falar da fundação da Apple, não, mas a inauguração da nova sede da Apple, que também foi em abril, só que de 2017, que é chamado Apple Park, que é esse carinha aí. Nossa Senhora. Apple Park, gigantesco Apple Park. Ele foi inaugurado quase 6 anos depois da morte de Steve Jobs. E o Steve Jobs, no fim da vida dele, nos últimos meses, aí, se dedicou bastante ao projeto, a esse projeto aí para a nova sede, só que infelizmente ele não durou aí durante a construção e depois a inauguração do Apple Park. Fica em Cupertino, na Califórnia, pertinho, né, na mesma cidade onde ficava a sede anterior, chamada One Infinite Loop, que tinha sido a sede de 1993 até 2017. Né? Então aí no mapa você tem um pontinho mostrando aí onde fica, né, a sede, né? Aqui nós temos São Francisco, na Bahia. Nós temos aqui Redwood, São Mateus, Palo Alto, Fremont, que são cidades, Sunnyvale, Los Gatos, Milpitas, são cidades onde tem muitas, né, empresas, sedes de empresas do Vale do Silício. Né? E inclusive aí a Apple, né? Essa outra foto aqui mostra a construção. Aqui embaixo você está vendo ainda em construção, acho que foi em 2016, um ano antes da conclusão. Tudo isso aqui faz parte do Apple Park, tá? Não é só o círculo, tá? Tem outros prédios aqui, inclusive esses 2 gigantes que são o centro de pesquisa, tá? Aqui tem uma estrada principal estadual ou federal, não sei. E aqui onde eu marquei de vermelho é a sede antiga, né, que é o One Infinite Loop, que eu falei que foi lá de 93 a 2017. Então, todos esses prédios faziam parte desse campus antigo, foi tudo, né, transferido para o campus novo. Né? Será que o filme do Jobs foi gravado ali nesse campus antigo, cara? É provável, né? Porque eu não vi o filme, né? Eu preciso ver ainda, né? Mas deve ter sido, porque faz pouco tempo, né, que foi inaugurado, né, em 2017. Né, e eu não lembro quando é que foi feito o filme, mas talvez não tenha dado tempo de ser aí, né? Agora, esse Apple Park é algo absurdamente grande, né? Ele tem 260 mil metros quadrados de área construída. Isso inclui o edifício principal em forma de anel, né? Que é esse que vocês estão vendo. Eu vou até voltar aí a foto anterior. Isso, legal. Que dá para ver melhor, né? E esse anel, ele tem 4 andares para cima e 3 subsolos. Então você tem 3, né, desses aí para baixo, né? Tem 7 andares. 7 no total, 4 para cima, 3 para baixo.
O diâmetro total de 460 metros, né? Capaz de abrigar 13 mil funcionários, né? Esse edifício principal, que é o circular, ele possui o maior painel de vidro curvo já feito, né? Mais de 13 metros de altura e 50 metros de comprimento, esses painéis curvos, tá? O campus ainda tem um auditório para 1.000 lugares, é o Steve Jobs Theater, parece que mudou o nome recentemente, mas era o Steve Jobs Theater. E é nesse auditório que a Apple faz os eventos de lançamento de produtos, né? Daqui a pouco a gente vê melhor sobre ele. Bom, o Apple Park é alimentado por energia 100% renovável. Todo o teto dele, que vocês estão vendo aqui, é coberto de painéis solares. É uma área gigante. Eles podem gerar no pico 17 megawatts de energia solar. É absurdo. E esses 17 megawatts são suficientes para 75% do consumo em horários de pico da instalação. Isso é complementado por células de combustível com capacidade de 4 megawatts, que são movidas a biocombustível ou então gás natural. Então ele é 100% autossuficiente, só com energia renovável, a maior parte solar e depois com células de combustível para complementar, né? Além disso, tem um jardim de 30 hectares, mais de 9.000 árvores, inclusive com várias plantas, né, nativas da própria Califórnia. O campus inteiro tem 7 cafeterias, sendo que a maior das cafeterias tem 3 andares de altura e capacidade para 3.000 pessoas sentadas. Imagina, né? O tamanho da cafeteria é um restaurante mega, né? Bom, eu falei do teatro, né? Do Teatro Steve Jobs, que é subterrâneo. Eu vou mostrar aqui a foto da entrada dele. Ali, tá? A entrada é no nível, né, do térreo e ele tem uma parede de vidro, 100 colunas de suporte. Então, o vidro em toda a volta é que suporta o teto, que é um teto de fibra de carbono, né? Então dá para ter uma visão de 360 graus desse campus a partir desse lobby, né, da recepção do teatro. É o maior teto de fibra de carbono e a maior estrutura suportada por vidro do mundo, né? Além disso, os funcionários da Apple Park têm bicicletas elétricas para ficar se deslocando aí dentro, né, que é gigantesco, e tem uma estação de compartilhamento de bicicletas para visitantes. Agora, o custo para montar essa brincadeira aí foi de 5 bilhões de dólares. Né? Que empresa gasta 5 bilhões de dólares para fazer uma nova sede? A Apple, claro, só pode ser a Apple, né? Que é uma empresa que vale mais de 1 trilhão de dólares, né? Bom, o Apple Park foi projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster, que também projetou outros edifícios famosos e icônicos, por exemplo, o estádio de Wembley, e o arranha-céu de The Gherkin, que também fica em Londres. Tá? Agora, para vocês terem uma ideia de tamanho do que é esse círculo, esse anel, né, que forma o Apple Park, veja aqui um comparativo de tamanhos de algumas estruturas. Esse azulzinho aqui é o Pentágono, que era um dos maiores edifícios aí lá dos Estados Unidos. Você tem aqui o Queen Mary 2, que é um baita de um transatlântico. O SS Enterprise, já falamos do porta-aviões Enterprise aqui. Uhum. Temos aqui o Hindenburg, também já falamos do Zeppelin, né? Do Led Zeppelin. Nós temos aqui o encoraçado Yamato. O Empire State Building, falamos um pouquinho mais cedo hoje aqui, né? Que já serviu de molde para o nosso edifício Altino Arantes. E aqui nós temos o Knock Nevis, deve ser um dos maiores navios aí de carga, ou petroleiros, não sei, do mundo, né? E o verdinho é o Apple Park, com mais de 460 metros de diâmetro, é maior que tudo isso daí. Olha só o tamanho que é. Isso aqui é uma cidade gigante, isso aí, né? E para complementar, né, finalizar essa história, tem um videozinho que eu compilei, né? É um documentário sobre esse Apple Park, mas eu cortei umas partes, deixei 2 minutinhos aqui que passa por várias áreas aí dentro. Vamos lá?
Nossa senhora. Impressionante, né? No Nossa. finalzinho ainda mostra que tem uma Mega Store lá dentro também da Apple, né? Tem muita coisa lá. Não, até o paisagismo que simula uma floresta ali dentro do anel é simétrico, cara. E você viu uma entradinha para o subterrâneo? O estacionamento é inteirinho subterrâneo. Deixar o jardim ali por cima, o bosque, né? É que nem tentaram fazer com o Vale do Anhangabaú, né? Deixar um jardim em cima e... Essa semana eu estava vendo de novo umas fotos antigas de São Paulo e mostrava exatamente o Rio Itororó, que a gente falou aqui, que é onde está construído a 23 de maio, e o Vale do Anhangabaú, onde tinha uma plantação de chá e não tinha passagem para carro ali, né? Era uma plantação de chá ali embaixo mesmo. Aí foi se abrindo espaço e foi criando as vias. Vou virando sempre mega populoso ali. Sim. Então é isso, Muito legal. Puta prédio espetacular, né, cara? Eu fiquei com preguiça aqui de fazer a conta da área, porque eu não tinha a largura do prédio, né? Que você falou que ele era 7 andares e que tinha um diâmetro de 450 metros, né? Mas não tem o tamanho, né? A largura ali, né? Que aí dava para ver quantos metros quadrados tem, mas deve ser metro quadrado para dedéu, né, cara? Gigantesco. 7 pavimentos ali, cara, é pesado, muito grande, É muito grande, muito grande. E super legal, tem uma concha acústica ali no meio, né? Sim. Fora o auditório lá, que é super shows. É uma coisa do outro mundo. Tem que ser, né, cara? Nada mais, nada menos do que Apple, Google, esses caras aí tem que ser isso mesmo, né, cara? Eu estava vendo agora há pouco um documentário aqui falando da BlackBerry, né? Que até 2007, 2008 era imperava nos celulares, nem existia a Apple ali como telefone, né? Em 2007. Os grandes concorrentes da BlackBerry era Motorola e Nokia, que hoje em dia também só Motorola um pouquinho, né? O faturamento pico da BlackBerry foi em 2011, estamos falando aqui de 12 anos atrás, né? E agora desapareceu, né, do mundo de celulares, BlackBerry, Nokia, Motorola. Mas você sabe, para mim o iPhone foi uma baita de uma inclusão digital, cara, porque eu tinha BlackBerry e, cara, não era um celular fácil de usar, que você tinha aquela bolinha ali no meio, não era tão simples, a inteligência dele não era tão grande quanto ele prometia, né? E dava um certo trabalho. Era quase que você programar num CP200, né, cara, em comparação com o que você tem hoje. Ali era muito na unha que você tinha que fazer todas as coisas. E o iPhone, nossa, quando o iPhone apareceu, que eu comprei o primeiro iPhone, falei, nossa, achei que eu ia ser daqueles velhinhos que não conseguia apertar nem o play do videocassete, né, cara? Tava totalmente defasado. Aí o iPhone falou, não, peraí, que é fácil de usar. Né? Dizem que o iPhone foi feito para pessoas como eu e para mulheres, né? Que também não tem muito vontade de ficar caçando muito botão, não sei o que. Então é um telefone que tem um botão. Só tem um botão. E hoje não tem mais, né? Botão também, né? Hoje nem botão tem mais, né? Na frente não tem mais nada. Impressionante. Pois é. Então, vamos para o final das contas? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou trazer 3 aniversariantes, os 3 de baixo ali também. Um nascido em 1500 e alguma coisa, um em 1600, outro em 1700. Um em cada século. Um em cada século. A gente está falando aí, o primeiro ali à direita, embaixo, o René Descartes, né? Que ele foi um filósofo, físico e matemático francês e também ficou conhecido pelo seu nome em latim, que é Renatus Cartesius, né? Então, além de todo o trabalho que ele teve na filosofia e na ciência, ele teve um reconhecimento matemático muito grande aí ao sugerir a fusão da álgebra com a geometria, que acabou gerando a geometria analítica e o sistema de coordenadas que levam o nome dele, que são os planos cartesianos, vem aí do seu nome em latim, Renatus Cartesius. Né? Então, aniversário dele, 31 de
Em março, se tivesse vivo, estaria comemorando aí pouco mais de 325 anos, né? Estava quase chegando na idade do Keith Richards, né? A gente tem também uma gravura à esquerda, embaixo, do Johann Sebastian Bach, que também é nascido num dia 31 de março, só que de 1685, e ao centro a gente tem Franz Joseph Haydn, né? O Joseph Haydn, nascido também num dia. Então são dois compositores aí, já da idade mais moderna aí da música clássica, né? O Haydn é nascido também num dia 31 de março de 1732. Na mesma foto aí a gente tem dois gênios, um da bola e um da guitarra, que é o Zenon, que era do Corinthians. Lembra do Zenon? Você já tinha reconhecido ele, não dá para não reconhecer, né, Marcelo? Uhum. O Zenon ali à direita e o Angus Young, do AC/DC, também nascido em 1905. Outro Young, né? É o segundo Young de hoje, né? Pois é, tem o Neil Young e o Angus Young. Pois é. Deve ser tudo irmão, né? Tudo irmão. Precisa ver quem é só o mais novo, né? Todo mundo é Young. Uhum. O Neil deve ser mais novo, né? Porque ele é novo Young, né? Eu prefiro a Sean Young, né? Que é aquela que fez a replicante lá do Blade Runner, né? Aham. Aham. Tá bom. Tá. É E Young aí, também. os aniversariantes da semana, para a gente deixar um abraço aí: Aretha Franklin, Elton John, Steven Tyler, o Renato Russo, quem mais aqui? O Vangelis, que a gente falou no programa do ano passado, Eric Clapton, Bi Ribeiro e Tracy Chapman fazem parte aí desse casting de aniversariantes da semana. Abraço e beijo para todos vocês que estão vivos aí, contribuindo musicalmente para o nosso apetite insaciável de conhecimento e música. Muito bem, muito bem. Legal, bastante gente aniversariando aí, hein? É que peguei na semana inteira, né? Já estava do ano passado essa pesquisa. Ah, já junto aí, né? Legal. Tá bom, então é isso. Já bateu 6h30 aqui. Terminando aqui o episódio 49. E a gente se vê aí semana que vem. No 50, no Cinquentenário. Não é, no meio. 50, meio século aqui, quase, né? 50. Episódios, né? Não vamos fazer no 50 um compilado aí de informação dos últimos 50 mil anos. O que você acha, Marcelo? Vamos lá, vamos fazer um compilado de histórias aqui que foram notícia aí nessas 50 semanas que estivemos no ar. Não percam. Beleza. Então, semana que vem, remute comemorativo de 1 ano, episódio 50. Muito bem. Então vamos nessa. Bom fim de semana a todos. A gente se vê no episódio 50. Valeu, Gugu. Valeu, Marcelo, tecladista. Valeu, Marcelo Barbosa, DJ. Maurício Verderame, que estava aí também. Valeu, galera que apareceu. Alair, falando do cara da Lamborghini. DJ. Isso aí, galera. Valeu e até a próxima semana. Valeu, Marcelão. Tchau, abração.